Chegamos lá na prova, pegamos o nosso caderno, vamos fazer a leitura da peça prático-profissional. Ao fazer essa leitura, a gente já vai destacando os pontos que são importantes. Então, quem é a pessoa, qual é o nome que está lá, qual é o crime que ele praticou. Lembra daquela listinha que a gente tem que seguir? Quem é o cliente, qual é o crime, qual é a infração penal que ele praticou. Isso pode ser um crime, pode ser uma contravenção, pode ser um ato infracional, ou pode ser uma infração de menor potencial ofensivo da Lei 9.099. Lembrando o seguinte, tá? Eu tenho que olhar os dispositivos no Código Penal, o procedimento no Código Penal e lembrar que existem legislações extravagantes que contêm conteúdo de ordem material e conteúdo de ordem processual. Então eu verifiquei quem é o meu cliente, qual a infração penal que ele praticou, qual é a pena arbitrada ou a pena prevista para esse tipo penal, identificando a pena mínima e a pena máxima, verificar se tem situação prisional e se essa situação prisional ela é provisória ou se essa situação prisional ela decorre de uma sentença, né, condenatória. Eu vou identificar qual é a competência, qual é o juiz que está cuidando disso, porque é para esse juiz que vai ser endereçada a minha peça processual, então cuidar o endereçamento dessa peça processual. Na sequência já identifiquei qual é a competência, identifiquei as prisões, etc. Vou verificar o momento processual. E para identificar o momento processual, eu vou verificar um comandozinho que tem lá na informação do enunciado. O que é essa informaçãozinha que vai ter lá? Se tiver notificação, é defesa prévia ou preliminar. Será defesa prévia, menor e drogas, preliminar se for funcionário público. Se o comandozinho disser tem citação, a peça processual é a resposta à acusação. Se o comando disser foi realizada a audiência de instrução e julgamento e o Ministério Público ofereceu as suas alegações derradeiras, alegações finais na forma de memoriais. Agora, o comando lá, o probleminha me disse que teve uma sentença. Essa sentença pode ser condenatória, absolutória ou um cunho com um cunho decisório, mas que não tem esses comandos, condeno ou absolvo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá olhar se é caso de rés ou se é caso de apelação. Então eu vou verificar esses comandos. Agora, o probleminha me disse o seguinte, teve sentença ou teve condenação, etc. O recurso já está lá no tribunal. O recurso está lá no tribunal e os desembargadores julgaram esse recurso e um desembargador entendeu de uma forma e 2 entenderam de outra forma. Então, é possível o manejo de embargos infringentes ou de nulidade? Vou analisar. O comando lá do probleminha vai dizer o seguinte, a criatura está lá cumprindo pena, né? Foi condenado, tararã, está lá cumprindo pena. Só que tem uma hipótese que pode melhorar a vida dele cumprindo a pena. Então ele faz um pedido para o juiz da vara de execução penal para melhorar a vida dele. E esse juiz nega. Então dessa negativa, o que é que cabe? Peça processual, cabe um recursinho que é o agravo em execução. Agravo em execução. Tá, mas o probleminha me disse o seguinte, olha só. A criatura toda a vida disse assim, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Tá cumprindo pena. E apareceu um fato novo que prova essa alegação dele de inocência, revisão criminal. Mas também pode ser, a criatura já cumpriu a pena, mas ele quer comprovar aquela situação de inocência, então ele vai fazer a revisão criminal. Esse é o caminho, esses são os comandos que vão identificar as peças, quais são as peças comuns, então, para a prova de direito penal, processo penal. Se tiver prisão, teve prisão, essa prisão é antecedente à existência de um processo, tá? O capítulo de prisões é extremamente importante vocês darem uma olhada. Então, existiu uma situação de prisão. Essa prisão é em flagrante, essa prisão é provisória, essa prisão é investigativa, eu tenho que verificar essa questão. Pronto, existiu essa prisão foi legal, mas ela não é necessária. Eu vou pedir a liberdade provisória. Agora, essa prisão decorreu de uma atitude ilegal, de um ato ilegal. Eu vou pedir a relaxamento, porque o que é ilegal eu relaxo. Teve a decretação da preventiva. Tá lá, tarará. O que eu vou pedir? Vou pedir a revogação porque não é necessário, tá? Então, essas são as peças. Liberdade provisória, relaxamento de prisão, revogação de prisão. Se eu tenho notificação, defesa prévia,
ou preliminar, funcionário público, resposta à acusação, alegações finais na forma de memoriais, recurso em sentido estrito, apelação, embargos de declaração, embargos infringentes ou de nulidade, né? Agravo em execução e revisão criminal. Essas são as peças típicas. Tem também a hipótese do recurso ordinário constitucional. Vou ter que olhar o ROC, né, da negativa de habeas corpus, tá? Lá na Constituição tem a previsão do manejo do ROC. É um recurso ordinário constitucional. Pode cair? Pode cair, mas não é uma peça tão típica, né, de ser cobrada. Tá? Então, nós vamos trabalhar com as peças que são mais possíveis de serem cobradas para a gente ter elas mais presentes. Lembrando, se eu estou falando em peça endereçada para o juiz, é uma petição. Né? Se eu só estou falando com o juiz, a minha fala é com o juiz. Eu só tenho uma peça. Então, defesa prévia e preliminar é um peticionamento só. Revisão, resposta à acusação é um peticionamento só. Alegações finais é um peticionamento só. A partir daqui, os embargos de declaração também é um peticionamento só. Não vai ser a peça mais, né? Pedido de liberdade provisória, uma peça só. Pedido de relaxamento de prisão, uma peça só. Pedido de revogação da prisão, uma peça só. Agora, imaginem a hipótese seguinte. Essa pessoa, ela já resolveu aqui. Eu até vou conversar com ela. Mas quem vai me dar uma solução para o meu problema é outro. Então, o que eu vou fazer? Quando eu preciso que outra pessoa venha falar do meu problema, então, eu informo alguém e digo e me justifico para outra pessoa, certo? Então, petição de interposição para o juiz, para o último juiz que se manifestou nos autos e as razões ou as contra-razões endereçadas para o respectivo tribunal. Tranquilo até aqui?